Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, que maravilha, que bênção é o poder estar mais uma vez aqui para junto nós aperfeiçoarmos nossos conhecimentos, né? É um prazer imenso. É uma maravilha isso, sem hipocrisia, de eu estar novamente mais uma sexta-feira aqui juntos com vocês, né? Estou só um pouquinho preocupado, mas também eu creio e acredito que o nosso Deus ele vai resolver esse problema. É sobre a situação que nós estamos enfrentando ultimamente, né? Já se faz mais de um ano que esse vírus tem nos assolado, que esse vírus tem visitado esse planeta, tem visitado o nosso país, tem visitado o nosso estado, tem visitado o nosso município, o nosso distrito, né, tem visitado, mas acreditamos que Deus ele vai dar um basta, acreditamos que Deus ele vai fazer o impossível acontecer e esse vírus vai bater retirada em nome de Jesus das nossas vidas, certo? Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós sairmos de casa, nós precisamos sempre, né, usar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações e quando nós retornarmos, sempre não esqueça de lavar suas mãos com água e sabão, certo? E tente beber água, beba água que também ajuda muito, né, para que nós não venhamos nos contaminar com esse vírus. Então, meus queridos e minhas queridas, eu conto muito com a ajuda de vocês, o município conta muito com a ajuda de vocês nesse combate a esse vírus, tá certo? Mas a nossa aula de hoje, né, de educação física, é mais uma sexta-feira abençoada pelo Senhor. Nós iremos nos divertir muito, nós temos atividade escrita, nós temos atividades lúdicas aí na educação física. Vai ser um dia prazeroso, eu conto com a participação de todos, tá certo, meus queridos? Então vamos agora para o nosso estudo, vamos para os nossos slides, né? Prontos, meus queridos alunos, vamos para os nossos slides. Hoje é 26/3/2021, né, meus queridos? Então vamos lá para os slides de hoje, né? A nossa temática é esporte, habilidade e conhecimento, identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas, como doping, corrupção, violência, etc., e a forma como as mídias os apresentam. Objetivos específicos são transformações históricas do fenômeno esportivo. E a proposta de atividade, nós continuamos no esporte de precisão, esporte de precisão. Na verdade, como surgiram os esportes de precisão, né? Podemos afirmar que os esportes de precisão são resultado de um processo histórico de transformações de práticas corporais humanas. Desde os primórdios, homens e mulheres desenvolveram atividades com diferentes objetivos, dentre elas as que se caracterizavam por arremessar, lançar um objeto em um alvo. Essas atividades, que envolvem precisão, foram inicialmente realizadas com o intuito de ajudar na luta pela sobrevivência dos povos. Por exemplo, lançar pedras em fruto de árvores, atirar flechas em animais e soprar dardos em inimigos. Então, meus queridos, né, o esporte de precisão tão conhecido nosso hoje, que nós tanto conhecemos o esporte de precisão, há muitos anos atrás, bem muito atrás, os nossos ancestrais, né, os povos antigos, eles já usavam isso como práticas corporais, né, humanas, eles já utilizavam isso, tipo lançar pedras em frutos, atirar flecha em animais e soprar dardos em inimigo. Isso aí eram procedimentos que eles faziam, né, que eles nem sabiam que futuramente isso ia ser um esporte de precisão, mas que eles já praticavam há muito tempo esse esporte, que era lançar, atirar, soprar. Tudo isso são esportes de precisão que os nossos ancestrais já praticavam, né? Com o passar dos anos, elas também passaram a ser vivenciadas em outro contexto, a do jogo, né? Homens e mulheres passaram a arremessar, lançar objetos em algo com objetivo de divertimento, de lazer. Foi quando criaram jogos que envolviam o uso de arco e flecha, do estilingue, de dardos, a prática de tiro com arma de fogo, etc. Então, meus queridos, no início tudo começou com os nossos ancestrais, né? Eles utilizando o esporte de precisão como uma
uma prática corporal para sobrevivência, para o dia a dia, né, como atirar, lançar, soprar, que eles faziam isso para caçar, para lutar contra os inimigos, mas só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, né, esse contexto teve uma transformação. Deixou de ser uma prática corporal para ser um jogo, né? No novo contexto era usado arco e flecha, o estilingue, dados e a prática de tiros com arma de fogo. Então, com o passar do tempo, os jogos de precisão, eles foram modificando, foram tendo um novo contexto, na verdade, né? Então, na medida em que os séculos passaram, esses jogos foram cada vez mais se popularizando e, aos poucos, foram incorporados à lógica do esporte, né? Então, começou assim, claro que uma evolução, né? Apenas era uma prática corporal. Aí passou a ser um jogo entre homens e mulheres, né? E hoje nós temos um esporte, né? Nós temos o esporte de precisão, que é um esporte muito praticado, né, no mundo inteiro. Alguns desses jogos de precisão, que antes tinham as suas regras definidas pelos seus próprios participantes, começaram a ter as regras determinadas por instituições, associações, federações, etc., que passaram a organizar os seus eventos competitivos, transformando-os em esporte de precisão. Então, antigamente, quando era um simples jogo, quem fazia as suas regras eram os participantes. Os participantes mesmo faziam as regras, né? Sobre a questão de lançar o dardo, sobre a questão do arco e flecha, sobre a questão do tiro. Mas só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, os jogos de precisão passaram a ser esportes, né? Esporte de precisão. Então, como passaram a ser esporte de precisão, as instituições começaram a formar as associações, as federações para montar suas regras, né? Onde cada associação tem a sua regra, cada federação tem as suas regras. Ou seja, teve uma evolução muito grande, né? Atualmente existem diversos esportes de precisão, alguns sendo de modalidade olímpica e outros não. São exemplos de dardos, bocha, conte, golfe, tiro com arco, tiro esportivo, boliche e outros mais aí, tá certo? Então, as imagens a seguir mostram pessoas lançando dardos com a intenção de acertar um alvo, porém cada uma delas se passa em um contexto diferente. Por exemplo, né, eu tenho aqui 3 imagens, certo? 3 imagens onde as pessoas estão lançando dardos, né? Eles estão lançando dardos, mas cada uma no contexto diferente. Cada uma, se você observar, é num contexto diferente, é num espaço diferente, certo? Então, assim, indique com um X a imagem que o lançamento do dardo que se dá ao contexto do esporte. Por exemplo, né? Claro que eu já até marquei aí para vocês, né? Se vocês observarem aí, certo? Nós temos 3 contextos aí. Mas o que é do contexto esportivo é o item C. Que regra competições, competidores, onde tem uma responsabilidade maior, tá certo? Onde tem associações, confederações. Já nessa imagem A e na imagem B, é uma prática que algumas pessoas gostam de praticar, esporte de precisão, na verdade é um jogo de precisão aí, a imagem A e a imagem B sem nenhuma responsabilidade, o pessoal estão praticando aí por prazer, por se divertir, por querer, por amor a fazer esse tipo de jogo, né? Já no item C é o esporte de precisão, que é exatamente onde tem regras, onde tem uma maior responsabilidade, tá certo? Você conhece o jogo de dardos, né? Então, o que nós estávamos falando, né? Exatamente nesse instante, sobre a questão do dardo, né? Sabe aquela brincadeira de tentar acertar um pequeno dardo dentro de um círculo? Esse é o jogo de dardos. Não se sabe ao certo quando e como foi criado, mas acredita-se que pode ter iniciado há muitos anos com soldados que durante seu tempo livre lançavam objetos semelhantes a pequenos dardos em direção ao fundo de um barril de vinho emborcado, né? Então, assim, dá para observar que a origem, né, é um jogo, é diferente do esporte. Certo? O jogo, né, é diferente do esporte. Como foi falado, o jogo você tem que ter o prazer, você tem que ter fazer por livre e espontânea vontade, né? Já o esporte, no esporte já tem regras, já tem associações, já tem tudo isso, né? Mas os jogos, algumas pessoas falam, então é citado que isso deu início a alguns soldados, né,
que durante o seu tempo livre eles ficavam arremessando, lançando, né, objetos em um alvo, né? Então daí começou o jogo de dardos, né? Com o passar dos séculos, essa prática corporal foi se aperfeiçoando e os seus praticantes foram criando regras para regular a disputa. Então é o seguinte, né? De uma simples prática corporal que as pessoas tinham de lançar, como os soldados faziam, né? No tempo deles livre, lançar um objeto em um alvo, aí com o passar do tempo foi evoluindo. E essa prática corporal passou a ser um esporte de precisão, passou a ser praticado com regras, foram criadas associações, né, que é para a disputa ficar correta. Então, esse contexto ele foi mudado, né, que antes era apenas uma prática corporal, passou a ser um esporte de precisão, um esporte onde a pessoa faz com mais responsabilidade, não que o jogo corporal, o jogo de dardo não seja, mas é que tem mais responsabilidade o esporte corporal, o esporte de precisão, tá certo? Na medida em que o tempo passava, o jogo de dardo foi se popularizando em diversos lugares do planeta, principalmente nos bares da Inglaterra. Pronto, exatamente nos bares da Inglaterra onde se jogava muito, né? Tinha aquele alvozinho, eles jogavam aqueles dados, então era um jogo muito praticado, não só na Inglaterra, em todo o mundo, mas a Inglaterra foi onde ficou mais conhecido, né? Hoje em dia, ele também é vivenciado como um esporte, né? Claro que com o passar do tempo, né? Como eu mostrei para vocês, ele de uma simples prática corporal dos soldados que eles nos seus tempos livres eles praticavam ali para passar o tempo, né? Jogavam um objeto em um alvo, certo? Com o passar do tempo foi se transformando em um esporte, né? Um esporte onde hoje é praticado em todo o planeta, né? Então, devido às suas características, estamos falando de um esporte de precisão. Exatamente, esporte de precisão é aquele esporte onde você tem uma coordenação motora boa. Você precisa ter uma coordenação motora boa para praticar o esporte de precisão, então para fazer um jogo de precisão, né? De acordo com o contexto de Dave Volt, publicado na página do Globo Esporte, o jogo de dardos é um esporte bastante praticado no mundo, principalmente na Europa, né? Seus praticantes são chamados de dardistas, né? Então, assim, é um esporte que é praticado em todo o mundo, né? Em todo o mundo esse esporte é praticado, o esporte de precisão, principalmente na Europa, onde o povo lá mais pratica, né? Os dardistas mais praticam na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Na Inglaterra, por exemplo, jogar dardo é quase tão popular quanto jogar futebol. Imagine aí. O esporte do Brasil aqui é futebol, né? Aqui futebol está acima, é o pioneiro, né? Já na Inglaterra, o esporte jogar dardo, ou seja, o esporte de precisão jogar dardo, ele é tão popular quanto o futebol aqui no Brasil, para você ver o quanto o jogo de dardo é importante lá na Inglaterra, né? E não só na Inglaterra, mas em toda a Europa, né? Inclusive, seus eventos competitivos são transmitidos pela TV, atingindo média de audiência de mais de 2,5 milhões de espectadores nas finais dos principais campeonatos. Aí imaginei muita gente, só para você observar que como esse esporte de precisão, que talvez para cá, para nós, não seja tão valorizado, ou então para alguns países não seja tão valorizado, mas principalmente na Europa e principalmente na Inglaterra é muito valorizado, o pessoal gosta muito de praticar, como foi comparado, né? Igual o esporte aqui, igual o futebol aqui no Brasil, não é isso? Essa instituição organizadora conta atualmente com quase 70 federações de países associados, dentre elas a Federação Brasileira de Dardo, FBD. Olha aí quantas federações não tem? 70. Só para você ver, 70 federações de países associados. 70 países estão associados, né? Inclusive a FBD, que é a Federação Brasileira de Dardo, a qual também é praticada aqui no Brasil, né? Não é igual ao futebol, mas tem os brasileiros que praticam, né? O dardos, os dardistas, né? Que é a Federação Brasileira de Dardos, né? Estima-se que existe por volta de 300 mil praticantes desse esporte em todo o mundo. É muita gente. É muita gente praticando esse esporte, né? É um esporte popular, né?
É um esporte que, como foi falado na Inglaterra, é quase como se fosse aqui no Brasil, 300 mil praticantes, é muito praticante. No Brasil, há cerca de 5 mil praticantes filiados às federações estaduais, sendo a principal delas a Federação Paulista de Dardo, né? FBD. Então, assim, no mundo inteiro são mais de 300 mil praticantes desse esporte de precisão chamado dardos, né? Já no Brasil é aproximadamente 5 mil praticantes, né? Onde a federação principal, a mais importante, é a FPD, né? A Federação Paulista de Dardos, né? Uma das provas do atletismo é o lançamento de dardos, né? Nela o praticante tenta lançar o dardo o mais longe possível para poder vencer a disputa. Devido às suas características, considera-se um esporte de marca. As suas regras são determinadas pela Associação Internacional de Federações de Atletismo, né? A IAAF, certo? Então, esse esporte de precisão, né? No atletismo, ele é o lançamento de dardos, né? Então, o lançamento de dardos, ele está incluso nas provas do atletismo, que tem Olimpíadas, Paralimpíadas, certo? E as organizações, quem faz as regras, quem dita todas as normas, é a Associação Internacional de Federações de Atletismo, que é a IAAF, né? Certo? Então, vamos lá. No jogo de dardos, por sua vez, os praticantes tentam lançar o dardo em regiões específicas de um tabuleiro, que comumente é chamado de alvo, né? Então, um alvo, então, dardo, você está vendo na imagem abaixo aí, tem o dardo, o lançamento de dardo, então o jogo de dardos, né? Então, tem um alvo para se alcançar. Por isso, é considerado um esporte de precisão. Embora utilize o mesmo tipo de implemento, um dardo, são modalidades esportivas diferentes. Analise as duas imagens a seguir e identifique qual modalidade cada uma delas representa. Por exemplo, você está observando aqui na primeira, é um dardo que ele está lançando, mas é o lançamento de dardo. Aí é o esporte de precisão chamado lançamento de dardo. Já nessa outra imagem é o jogo de dardos, né, que é lançado já um dardozinho menor, né? Então é uma diferença. O lançamento de dardos, que é o esporte, e então o jogo de dardo, que é o dardozinho menor. Aí dá para você observar bem direitinho, tá certo? Então, meus queridos, nós temos a atividade lúdica, certo? Então, após assistir ao vídeo, aluno, irá vivenciar o jogo de precisão. Então, eu vou estar, meus queridos, na atividade lúdica, eu vou estar mostrando um vídeo para vocês. Eu vou enviar um vídeo para vocês, certo? Vivenciando o jogo de precisão, certo? Um jogo de precisão que vai ser bem interessante, vai ser bem legal, vocês vão se divertir muito. Então, após você vivenciar esse jogo de precisão, claro que você vai convidar alguém da sua casa. Às vezes as crianças dizem assim, os adolescentes, eu não fiz porque não tem ninguém para me fazer com ele, né? Convide o seu pai, convide a sua mãe, convide o seu irmão, certo? Então, convide um amigo seu que é próximo, que você sabe que ele está fora de risco de contaminação do Covid. Chame ele para brincar contigo, para vocês se divertirem. O importante é que você também faça a atividade lúdica, tá certo, meus queridos? Então, assim, não deixe. Se for preciso você assistir o vídeo 1, 2, 3 vezes, assista o vídeo, tanto os slides como o vídeo que eu vou enviar para vocês, certo? Vendo como é a prática do jogo de precisão desta semana, certo? E pratique, né? Se não tiver ninguém para praticar, você pratica sozinho. O importante é que você pratique, tá certo? Então, após realizar a atividade lúdica, que é você fazer, gravar, né, o seu jogo de precisão, você vai responder essas 3 perguntinhas aqui, tá certo? Primeira pergunta, quais sentimentos você sentiu ao vivenciar a atividade? Segunda, como foi a participação de sua família nas atividades? Terceira, qual membro da família apresentou mais dificuldade? Tá certo, meu querido? Então, pronto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que assistir o vídeo, certo? Por inteiro, assistir o vídeo por inteiro.
Preste atenção nos slides. Logo após assistir os slides, eu vou estar enviando um vídeo para vocês. O vídeo onde eu vou estar lá ensinando como fazer a atividade de precisão, o jogo de precisão desta semana, né? Então você vai observar eu fazendo, você vai fazer também, vai gravar o vídeo e vai mandar para mim. E logo após você ter praticado, vivenciado a atividade, você vai fazer o que? Essas 3 questões. A primeira, a segunda e a terceira. Lembrando, é como se fosse o vídeo vale 5 pontos e a atividade escrita vale 5 pontos, totalizando 10 pontos. Então, não deixe de fazer os 2. Lembrando que você não vai mandar para o grupo, você vai mandar para o meu privado, certo? Você vai mandar para o meu particular. Então, meus queridos, minhas queridas, eu conto com a participação de todos, tá bom? Pois tá. Bom dia, meus alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Estamos aqui mais uma vez para realizar nossa atividade lúdica, né? Nós vamos continuar com o esporte de precisão. A nossa atividade de hoje, ela é bem parecida com a atividade que nós já fizemos aqui, que eu mandei um vídeo já para vocês, tá certo? Como é que vai ser essa atividade? A atividade de precisão, esporte de precisão. Qual o objetivo desta atividade de hoje? É aperfeiçoar sua coordenação motora e você construir habilidades que lhe mostre espaço, tamanho, força, certo? Tudo isso. Então, para realizar essa atividade, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de tampa de garrafa PET, eu vou precisar de demarcar aqui uma linha. Essa linha eu fiz aqui com fita gomada, mas você pode fazer com uma corda, pode fazer com um pau, com alguma coisa, você vai usar a sua criatividade, né? E logo à frente ali, você vai medir 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, 2,5 metros, vai fazer um alvo. Esse alvo tem que ser quadrado, certo? O alvo vai ter quadrado para você arremessar as tampinhas e deixar cair lá dentro daquele alvo, daquele quadrado. Quem fizer isso é o vencedor, né? Essa atividade pode ser feita individual, mas também pode ser feito em dupla, em trio. Importante, o bom é que você chame a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seu tio, alguém da sua família para realizar essa atividade, que é bem interessante, é bem legal, vai ser bem divertida. E para me ajudar nessa atividade de hoje, eu vou chamar a minha filha Anisté, que é a minha filha Anisté. Ela vai me ajudar nessa atividade, tá certo? Ela vai ficar com essas tampas aqui, as vermelhas e as laranjas. Eu vou ficar com as verdes e azul. E vamos ver quem é que vai conseguir acertar o alvo. Vamos lá? Por isso que é esporte de precisão. Precisamos ter coordenação motora, ter habilidade de espaço, de tempo, de distância, de força, tá certo? Então eu vou dar a oportunidade para ela começar primeiro. Primeira rodada. Primeiro, vamos lá, ver se eu consigo. 4. Segunda rodada. Vamos lá se eu consigo. Segunda rodada. 4. Terceira rodada. Vamos lá, terceira rodada agora. Ai, quarta rodada. Ufa, vamos lá ver se eu consigo. Pronto, na quarta rodada eu consegui. Então nessa partida aqui eu fui o campeão, mas você pode fazer outras vezes, várias vezes que for necessário. O importante é que você se divirta com a sua família, com todos da sua casa, tá certo? Lembrando que esse esporte de precisão aqui, ele vai aumentar a sua coordenação motora e você vai começar a perceber a questão de espaço, de força, tudo isso, tá certo? Então é com vocês agora, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tchau! Não deixe de realizar a sua atividade lúdica de hoje, tá certo? Tchau! Pronto, meus queridos alunos, vocês assistiram o slide que eu passei para vocês, certo? Para resolver as atividades, reveja os slides. Se for preciso rever 1 ou 2 vezes, reveja, certo? E eu vou estar enviando para vocês, no final desse vídeo, vou estar enviando um vídeo, certo? Mostrando a atividade lúdica que nós iremos realizar no dia de hoje, certo? Não deixe de fazer a atividade escrita, não deixe de fazer a atividade lúdica, se divirta com a sua família, com alguém da sua família, com seus amigos. Se porventura tiver alguém próximo da sua casa que você possa chamar para fazer as atividades, chame, se alegre, se desvista com ele, tá certo? Então, meus queridos, mais que Deus possa abençoar profundamente a vida de vocês, a sua casa, a sua família. E lembre-se que para evitar a contaminação é preciso você evitar aglomerações, é preciso você usar máscara, é preciso você usar álcool em gel, é preciso você lavar as suas mãos
com água e sabão, tá certo, meus queridos? Então, faça esses hábitos dia a dia que você vai ajudar a esse vírus bater retirado do nosso planeta, tá certo? O mais, que Deus possa vos abençoar. Um abraço do professor Valdão, tchau e até breve. Não esqueça de mandar as atividades para o meu privado, tá certo, meus queridos? Um abraço e até breve.